Boa noite, irmãos. Então, seguindo aí o exemplo do irmão Jacinto, né? E também sem combinar anteriormente com a família, gostaria de chamar aqui a minha família para apresentar melhor aos irmãos, a minha esposa e meus filhos. Então, aqui a minha esposa, Elisângela, nossa filha lá mais velha, Érica, mais velha, apesar de parecer mais nova, mas tem 20 anos. E nosso filho aí, caçula também, né? Tem 17. Então, como eu disse, feitos aí a nossa imagem e semelhança, né? Então, às vezes eu costumo brincar dizendo, mas o importante é ter saúde. Mas também digo que são versões melhoradas, né? Então, são versões melhoradas nossas, né? Então, os meninos nasceram quando nós estávamos em Campos Sales. Não nasceram em Campos Sales, não são cearenses de nascimento, né? Nasceram em Caicó, que é a nossa terra natal. Então, quem conhece Campos Sales sabe que lá é um pouco atrasado a saúde, etc. E devido aos cuidados que inspiravam as gestações de Elisângela, nossa família lá, muita gente é envolvida na saúde, trabalha na saúde, primos, minha mãe, inclusive. Então, lá a facilidade era maior para essa questão, e por isso ela sempre ia para Caicó quando chegava perto da criança nascer, no caso foi na situação de Érica, e acredito que até por isso Deus usou isso para preservar a vida delas, né? Pois se tivesse acontecido o que aconteceu no episódio do nascimento dela, o pré-eclâmpsia, né? Tivesse acontecido em Campos Sales, Deus, ele está soberano e está no controle de tudo, mas creio que lá em Campos Sales seria mais difícil contornar a situação. Mas em Caicó, graças a Deus, tudo saiu bem. Então nasceu Érica aí, grande e faminta. Chorava muito à noite, acordava a vizinhança toda. E o pessoal no outro dia chegava lá na casa do meu sogro e perguntava: tinha alguma criança doente aí? Chorou tanto essa noite? Não, é doença não, é fome mesmo. Então ela nasceu com 4 quilos, 360 gramas, alguma coisa assim. Então era muito esfomeada, né? Aí depois chegou aí a esse corpinho aí, mas um dia eu também já fui assim. Então são fases da vida, né? No mesmo modo, o Jonatas. Então, graças a Deus aí por nossos filhos, e que são saudáveis, e também servos do Senhor, né? Se converteram ainda crianças. Agora a conversão foi lá em Quixadá, né? Lá em Quixadá eles declararam fé em Jesus Cristo. Então, é isso. Podem sentar. Obrigado. Eu estava, todas as ocasiões, antes mesmo, né, de chegar o momento da conferência e também os momentos que antecedem aí a mensagem, sempre pensando em cantar, né? Então, alguns irmãos já me conhecem há algum tempo, sabem que eu gosto de cantar, graças a Deus. Deus, creio que tem me abençoado com esse dom, então, para a edificação da sua igreja. Porém, devido a esta tosse, que aparentemente é alérgica, há algum tempo, isso tem me impedido de exercer aí essa atividade, vamos assim dizer. E o pastor até tinha falado, se der para cantar, cante aí um louvor aí para nós, a nossa edificação é a glória de Deus, né? Então, pensei, mas só que na hora que que eu vou falar, daqui a pouco vem a vontade de tossir e para cantar fica muito mais difícil. Então eu fico aí devendo para outra vez, certo? Isto é, parece que eu estou me oferecendo de novo, né, pastor?
Mas qualquer dia a gente se encontra e vocês me ouvirão cantar, nem que seja no céu. Então, nós estamos abordando aí o tema família, um investimento que vale a pena. E nós começamos no primeiro encontro, na primeira noite, a abordar esse assunto, mostrando parcialmente, não totalmente, por que esse investimento vale a pena. Então, nessa união, homem, mulher, família, este é um investimento que vale a pena, é um investimento abençoado por Deus. Você pode sim considerar, colocar em seus planos, se ainda não é casado ou casada, colocar em seus planos, estar orando por isso e dedicar, devotar a sua vida, investir a sua vida nesse propósito, porque vale sim a pena, vale muito a pena. Então, há bem pouco tempo atrás, eu não era ninguém. Depois que Jesus Cristo entrou na minha vida, passei a ser alguém. Mas passei a ser ainda mais alguém quando conheci a Elisângela, né? Quando nós resolvemos namorar, noivar e casar, quando nossos filhos nasceram. Então, eu passei de um jovem franzino, pouco conhecido, a um homem, a um pai, um esposo, né, a um dono de casa, a um senhor, né? Então, as pessoas, inclusive ainda jovem, quando eu ainda jovem, no ministério, as pessoas ficavam na dúvida se me chamavam de senhor ou não. Aí eu bem jovem, entrei no ministério, comecei o nosso ministério, eu tinha apenas 23 anos, e as pessoas diziam, o senhor, aí olhavam para mim, mas assim, é porque é uma questão de educação, né? Sempre pensavam que era necessário dar uma explicação. Mas agora, passado todo esse tempo, e as circunstâncias presentes, com tudo que os anos nos dão, né, e a situação que agora vivemos, daqui a pouco, né, Érica logo faz 30, 35, vai ser mãe, né, vai me dar netos, Jonatas também, daqui a pouco. Ele disse que por hora não pensa nisso, está pensando em outras coisas, mas quando o momento chegar, e se assim for a vontade de Deus, eles casarem, nos derem netos, e aí cada vez mais essa ideia de Senhor vai se solidificando, né? E principalmente por causa da aparência, né? Então, pode ser que alguém pense que eu sou mais velho do que sou, mas eu tenho apenas 45 anos, né? Então, certa vez um irmão lá de Campos Sales me reencontrou e disse, pastor, agora sim, agora tá. Ele me lembrava de mim daquele tempo lá de jovem, 23 anos, né? Cabelo ainda mais volumoso, a semelhança de Jonatas, né? Cabelo mais volumoso, todo de uma cor só, não tinha os grisalhos, né? Mais franzino. E aí, enfim, aquela lembrança que ele tinha de mim lá, e agora vendo-me na situação de agora, ele diz, agora... É como se ele dissesse, agora parece um senhor, né? Como se isso fizesse da gente, nos essa condição. Mas, enfim, a imagem, né? Ela gera impressões, né? Ela gera impressões. Então, tudo que tenho foi Cristo que me deu, inclusive a família que Ele me deu. Eu creio que se eu tivesse constituído uma família antes de Jesus Cristo ter entrado na minha vida, eu acho que seria muito difícil. Não sei nem se essa família ainda existiria. Certamente eu teria feito o mesmo que a maioria das pessoas fazem. Eu teria procurado alguém, teria namorado alguém, teria casado com alguém, não sei quanto tempo isso duraria. Porque os pecadores são difíceis quando Jesus entra na vida deles. E quando Jesus não está na vida deles, e a vida desses pecadores não pertence a Jesus, a coisa é mais difícil ainda. A coisa é mais difícil ainda. Então, eu tenho certeza que se Jesus não tivesse me resgatado aos 17 anos, quase completando 18 anos, minha vida seria totalmente diferente. Eu vejo os meus amigos daquela época, os colegas daquela época, e como a vida deles está no momento, e acredito que a minha não seria diferente. Alguns alcoólatras, outros
já separados, com filhos, outros sem filhos, vidas pregressas, vidas às vezes naquilo que é comum aos pecadores, na devassidão, né? Então Jesus entra na nossa vida, nos dá a salvação e ainda transforma o nosso presente e o nosso futuro. Então, a família, por esses e muitos outros motivos, especialmente quando ela é alicerçada em Deus, quando ela é alicerçada em Cristo, a família é um investimento que vale, sim, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu espero lá no futuro, se Jesus não voltar logo, né? Estamos esperando a volta dele a qualquer momento, mas se isso não acontecer daqui a 20 anos, lá no futuro, quando eu estiver aí perto de 70 anos, então eu possa olhar à minha volta e ver os frutos desse investimento. Meus filhos, bem casados, seus filhos, se esse for o plano de Deus, isso é o que a gente imagina, mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas, imaginando que tudo proceda da melhor maneira possível, essa é a expectativa. Então, seus filhos também servindo ao Senhor, e aquelas reuniões, muita gente à volta, e eu ainda, queira Deus, eu ainda sendo para todos, né, um referencial. Porque assim, irmãos, nós, como maridos, como pais, nós somos o referencial. Então, é muito importante que a gente tenha o cuidado de manter um bom testemunho, de manter uma boa relação com o Senhor, para que lá no futuro as pessoas possam olhar para nós e que lembranças terão. O que é que vão lembrar? Espero que que sejam boas lembranças. As lembranças de uma vida zelosa, as lembranças de uma vida consagrada ao Senhor, em todos os aspectos. Lembranças de um homem perfeito? Não. Mas de um pecador que está aos pés de Jesus, e aos pés de Jesus, ele luta contra os seus pecados. E aos pés de Jesus, ele quer viver uma vida para a glória de Deus. Amém? Amém? Essa é a sua vontade? Amém? Assim seja. Pode falar com convicção. Sei que o pastor não deixa o pessoal dizer amém, não, mas esqueça do pastor por enquanto. Amém, irmãos. Assim seja. E louvado seja Deus. Então, vamos lá seguir adiante. Agora nós vamos continuar com a mensagem que foi iniciada de manhã. E se houver tempo, vamos falar às mulheres, né? Alguém já me encontrou ali no caminho e disse: pastor, fala logo para as mulheres, né? Deixa aquele assunto para lá, pastor. Pula logo essa parte aí, fala logo para as mulheres. Irmão, vai dar tempo, eu disse para ele. Vamos falar aos homens, eu vou prometer que... prometer não. Mas vou tentar aliviar um pouquinho, né? Não bater muito. Vou tentar aliviar um pouquinho. E quando chegar na vez das mulheres, elas também certamente ouvirão coisas. Como diz aí o ditado, quem tem ouvidos... Você conhece? Quem tem ouvidos ouve o que não quer, né? Quem tem boca diz o que quer, quem tem ouvidos ouve o que não quer. Às vezes a gente ouve o que não quer ouvir. Inclusive até nos aconselhamentos, muitas vezes eu inicio o aconselhamento dizendo: olha, eu imagino qual seja a sua expectativa, quais sejam as suas ideias ao vir conversar comigo, pedir conselhos. Eu imagino o que você espera. Agora eu quero lhe prevenir que o que eu vou dizer provavelmente não é algo que você gostaria de ouvir. Então se prepare. E na mensagem é isso aí. Na mensagem, muitas vezes, com a responsabilidade que nós temos de pregar a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, às vezes nós pregadores dizemos coisas que nós pecadores não queremos ouvir. Mas não é porque você não quer ouvir que eu vou deixar de dizer. Prepare-se. Então vamos lá. Começamos falando sobre esses motivos que mostram porque a família é um investimento que vale a pena. É na família que nós recebemos a herança do Senhor. Qual é a herança do Senhor? Primeiro motivo:
os filhos. A família é um investimento que vale a pena porque é na família, né, que nós recebemos essa herança. E os filhos são para os pais garantia de bom êxito para o futuro, né? Então, como eu disse lá atrás brincando, repito, meus filhos aí, meu investimento para o futuro. Não sei o que me aguarda. Nós recebemos então de Deus essa herança é, sem segundas intenções, é para o nosso benefício também, né? Nós para o nosso benefício também, e louvado seja Deus, e além desses há muitos outros motivos, mas antes de resolver fazer ou entrar no investimento, você precisa saber de algumas coisas. A família é um investimento que vale a pena. Ter filhos, né, esposa, ainda mais um caba feio que nem era eu, conhecer uma menina bonita como era e como é, Elisângela, né? Tanto que, vai aí mais uma história engraçada, né? Tanto que quando eu descobri que ela gostava de mim, há muito tempo ela já olhava para mim e os olhinhos brilhavam, né? Mas eu era lesado, não percebia, né? Talvez tenha alguém aí nessa situação, né? Então, se precisar de conselho, pode me procurar depois. Eu era lesado e eu não percebia. Então, eu andava olhando para pessoas que não olhavam para mim, enquanto ela estava olhando para mim, né? E eu nem imaginava. Nós tínhamos já uma amizade, já éramos colegas de escola e amigos, né? Uma amizade aí dentro do que pode existir, né? Entre dois jovens. E ela já demonstrava interesse por mim, só que eu não percebia, como eu disse, muito lesado. Nunca tinha namorado, ela foi minha primeira e única namorada, graças a Deus por isso. Nunca tinha namorado, tinha vontade, olhava para todo lado, atirava para todo lado, mas não dava certo. E aí, sem olhar para o lado certo, um dia uma prima dela chegou para mim e disse: olha, Josnaldo, a Elisângela está querendo conversar com você. Ela quer lhe encontrar, quer conversar. Opa! Aí, também, se eu ainda não entendesse, era demais, né? Então, aí nós fomos nos encontrar, conversar, e graças a Deus estamos aí onde estamos. Mas esse investimento, né, que eu resolvi naquele tempo, que começou naquele tempo a ser feito, né? Deus, então, ela já era crente, e eu novo convertido. Deus, então, nos salva, nos ajuda e vai amadurecendo. Dentro da igreja nós temos essa possibilidade de ouvir conselhos, de ouvir ensinos, de saber o que nos aguarda, né? Em parte, de saber o que nos aguarda, e nós fomos sendo preparados. Creio que aquele caráter de homem, de cuidador e de provedor já era algo que estava em mim, pois isso foi cultivado no seio familiar, isso é muito importante. Mas eu precisava de outras informações, eu precisava saber de outras coisas. E aí, dentro da igreja, Deus foi nos abençoando com essas outras informações. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que, quando você resolver partir para esse investimento, não faça isso de qualquer maneira. Você precisa estar preparado. Você precisa, além de ter recebido, mulheres ou moças, observem aí os rapazes, além de ter recebido uma boa base familiar, um pai presente, uma mãe presente, um pai disciplinador, uma mãe disciplinadora, né, pastor Júnior? Disciplinadora, né? Um gravetinho lá de velame por perto, né? Então, alguém que cuida da disciplina. Moças, observe como é esse rapaz em casa. Observe como é que os pais tratam ele. Observe como é que ele trata os seus pais. Isso é a base do que ele será no futuro. E aí, as outras informações que também são importantes, em alguns aspectos até mais importantes, o preparo bíblico ele vai receber na igreja, receber em casa também, né? Especialmente quando os pais são crentes, muito mais. Mas se não, vai receber na igreja. Então você tem que olhar, você tem que observar, você tem que saber se vale a pena aí esse investimento. Na verdade, o investimento como família, a gente vai descobrir se vale a pena antes de fazê-lo.
Fazendo as devidas observações. E aí, fazendo as devidas observações, nós vamos colocar aí o nosso pensamento lá no futuro. Nós vamos pensar no futuro, e aí a gente vai comparar uma coisa com a outra. E mesmo existindo aí uma lacuna entre o presente e o futuro, em um espaço de tempo em que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas algumas coisas que garantirão um bom futuro precisam ser perceptíveis agora, no presente. Aí vamos voltar aos homens. Essa palavrinha aí era para as moças, viu? Na observação que vocês estão fazendo por aí. Fecha aspas. Voltando aos homens, nós vimos que, começamos a ver que, do ponto de vista do homem, para o investimento, que é a família, do ponto de vista do homem, para pensar em fazer um investimento, aqueles que ainda não são casados, eles precisam saber de algumas coisas, precisam entender algumas coisas. Algumas informações são importantíssimas, suas responsabilidades. Vocês que ainda não são casados e pretendem, você precisa saber que na família você vai ter responsabilidades. Você não vai ser apenas alguém que vai se unir a outra pessoa, nos momentos bons está tudo perfeito, nos momentos ruins você se afasta, que é o que a maioria das pessoas fazem. Não vem os filhos, está tudo bem, vem os filhos, os primeiros dias são bons, mas quando vem as dificuldades, então você desiste. O que infelizmente é o que muitos homens fazem. Deixam as mulheres aí na luta sozinhas. Não é assim. Você tem que entender, antes de inventar e de entrar nesse investimento, você tem que entender que tem responsabilidades, terá responsabilidades, e as responsabilidades que estarão sobre você serão ensinar, prover, controlar e amar. Nós vimos de manhã a responsabilidade de ensinar. Lendo aqui rapidamente, parcialmente o que foi dito de manhã, o ensino, ele deve partir de um autocuidado e uma autoanálise. Primeiro você cuida da sua vida, para depois poder ensinar. O ensino, ele demandará tempo. O ensino demandará tempo. E também a provisão. Aqui eu até gostaria de abrir um parênteses e lembrar de uma história que para mim foi motivo de tristeza. Eu agradeço a Deus porque Deus me deu a oportunidade de servi-lo no ministério. E agradeço a Deus porque, servindo a Deus no ministério, eu tenho a oportunidade de servir mais a minha família. Porque o meu tempo sou eu que controlo. Na verdade, eu posso, de repente, passar um dia todo em casa e um dia todo estar à disposição da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. E, de repente, eu posso fazer uma viagem à Fortaleza, com uma urgência, com a família da igreja, como já aconteceu. Mas são coisas que eu programo, mesmo as coisas que são fora aí, que são imprevistos, né? E quando, salvo as questões de imprevistos que me tirarão da minha família, todos os dias eu posso acordar de manhã cedo, a minha esposa sempre acorda mais cedo, já chega lá, ela já tem feito o café, já tem feito o que a gente comer, e aí vou deixar os filhos na escola, volto, vou fazer o que tiver de fazer, estudar ou alguma outra coisa na igreja, ou fazer alguma outra coisa, resolver algum outro problema. Depois, no horário de buscar, vou buscá-los. 11 horas, estou lá na frente da escola, esperando aí, foi com o Érico até terminar o ensino médio. Agora na faculdade, vou buscar, salvo nos momentos que não dá certo. Então esta é uma oportunidade que o ministério me dá, e eu louvo a Deus por isso. E eu gostaria, na verdade eu tenho esse desejo, que todos os pais, homens, tivessem essa mesma oportunidade. É fato que nem todos podem fazer isso. Mas isso é uma oportunidade ímpar. Você participa diretamente da criação, ensinando aos seus filhos, dedicando-lhe tempo, o investimento. Então,
Lá da cidade de onde eu venho, Caicó, uma cidade menor, apesar de hoje ter cerca de 70 mil habitantes, e ser diferente da época em que eu era criança lá, mas lá eu estudava perto de casa, eu saía cedinho, pequeno ainda, me lembro quantos anos tinha, na primeira série, acho que 7 para 8 anos, ia com 7 anos, ia para a escola, 6, 7 anos ia para a escola, voltava sozinho perto de casa, eu e outros coleguinhas, e o meu pai nunca foi me deixar na escola, nem nunca foi me buscar. Às vezes, quando tinha tempo era difícil, a minha mãe era que fazia isso. Mas, e o que é que significa tudo isso, pastor? O que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer que se você tiver a oportunidade de estar perto do seu filho, levando para a escola, trazendo-o da escola, levando para onde ele quiser ir, trazendo de onde ele quiser ir, se você estiver perto dele, você vai estar participando mais ativamente da educação dele, porque ele não vai estar fazendo besteira longe de você. Ainda pequeno, eu ia para a escola, que era pertinho da minha casa, e aí no intervalo do recreio, certo dia, tiveram a brilhante ideia de abrir os portões da escola. Saímos lá, estava chovendo, todo mundo foi se molhar, e criança sabe como é, né? E aí, na minha cabecinha de criança, eu pensei que poderia tomar banho na chuva, e aí no intervalo do recreio, ia até a minha casa, trocava de roupa e voltava. Mas não deu muito certo. Deu certo até a parte de tomar banho, mas a parte de ir em casa e ir em paz, trocar de roupa, essa parte da paz aí não deu certo. Quando eu cheguei em casa todo molhado, ensopado, e minha mãe se deparou com aquela situação, aí, como diz aí no popular, o couro comeu, né? Então, minha mãe pegou o maguinho, deu uns bufetes, e mandou de volta, trocou de roupa e mandou de volta para casa. Ou seja, a roupa limpa, agora chega com a roupa molhada, ter que colocar uma outra roupa para voltar para a escola. E ainda correndo o risco de nem entrar. Então, o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que essa parte de ensinar, ela é muito importante, e importante que você dedique tempo. E aí o que eu dizia é que certa vez eu encontrei com um amigo, um colega, ex-colega de ministério, e eu perguntei para ele sobre seus filhos. E aí, como você está? Como está a sua família? Ele disse, está tudo bem. E os seus filhos estão estudando aonde? Não, meus filhos estão estudando ali e acolá. E aí, como é? Não, tal. Na cabeça dele, tudo transcorria bem. Eu disse, mas por que é que você não coloca seus filhos lá no colégio Esperança? Na época, eu morando lá no aeroporto, vinha deixar meus filhos no Esperança. E aí trazia 2 seminaristas, vinha deixar às vezes aqui e levava de volta, e esse negócio todo. Até hoje, eu ainda pago contas do cartão de crédito por causa desse negócio aí. O cartão de crédito ainda está me dando trabalho até hoje, porque tinha que botar combustível, e é aquela bola de neve, né? Então, mas, tempo, investimento. E aí eu perguntei para ele, por que você não coloca seus filhos lá no colégio assim, assim? Deduzindo que ele poderia fazer isso por ter tempo. Tinha transporte, tinha tempo de ir e vir. E aí a resposta para mim foi surpreendente. Não, disse ele. E eu vou ser motorista? Como é? E eu vou trabalhar de motorista? Vou ser motorista? Isso eu nem debati com ele, mas me veio logo à mente. Você está dirigindo para os seus filhos. Você está investindo nos seus filhos. É tempo que você está dedicando nos seus filhos. Para ele era um absurdo pensar em sair de manhã, deixar os filhos na escola, voltar, estudar, depois mais tarde de novo e voltar. Trabalhar de motorista. Ele preferia que os filhos fossem de ônibus, fossem a pé, fossem de qualquer outro jeito, não sei, do que garantir com sua presença e com a possibilidade de um estudo mais adequado e um local mais adequado. Creio que a escola lá é uma excelente escola. Colocar os seus filhos em um lugar que lhe desse base, e base cristã. Enfim, não atirando pedras no irmão, nem na sua história, mas qual é o fim da sua história? Ele está a mais de 3.000 quilômetros de distância e a esposa está por aqui. Abandonou a família. Lamentável, triste.
oro para que isso seja revertido. Mas eu acho que isso é, na minha análise, isto é apenas um demonstrativo do que já estava à vista. Se o camarada não quer dedicar tempo para levar seus filhos da escola, acha que isso é trabalhar de motorista e não é uma coisa boa, ele também não pensará duas vezes quando, de repente, resolver abandonar a família, olha para trás, o filho e a esposa, eu vou embora, vou seguir minha vida e deixa aí a mulher e os filhos aí para se virarem. Então, ao meu ver, este irmão, infelizmente, não estava pronto para fazer esse investimento. Não pensou direito. Você tem que pensar direito, homem. Você tem que pensar direito. É uma responsabilidade muito grande de ensinar, de prover e de controlar. Vamos agora à responsabilidade de controlar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Irmãos, talvez não dê tempo falar para as mulheres não, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Se não der tempo falar para as mulheres, mas der tempo edificar os homens, eu creio que Deus, na sua misericórdia, ajudará aos homens a edificarem as suas esposas. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Então, texto muito conhecido de todos nós. Nós sabemos que nesse texto fala sobre as qualificações dos bispos e dos diáconos. Então, no versículo de número 4, referindo-se aí aos bispos, diz: e que governe bem a própria casa. Bispos e pastores, presbíteros, ou pastores é o mesmo que bispos e presbíteros. Então, aos pastores, que governem bem sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como cuidará da igreja de Deus? Então, aí essa palavra é apenas para os pastores. Somente os pastores precisam governar bem suas próprias casas para poderem estar aptos para governar a igreja, a casa de Deus. A palavra aí é apenas para os pastores. Só os pastores precisam saber como educar e criar seus filhos. Você concorda com isso? Não, claro que não. Não são apenas os pastores. Continuando aí, vamos para o versículo 12. No versículo 12 diz: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Também, apenas os diáconos precisam saber como governar bem a própria casa. Essa palavra é apenas para os diáconos? Não. A palavra é direcionada primeiramente para estes, pastores e diáconos, porque são líderes, são referencial. Mas a palavra é para todo crente. Todo homem crente precisa saber como controlar, como administrar bem a sua casa. Todo homem crente precisa saber que, ao resolver se casar, precisará estar no controle do seu lar. Precisará amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Precisará controlar e educar e disciplinar os seus filhos, como a palavra de Deus ensina. Precisará exercer bem este dever, assumir esta responsabilidade. O pai precisa ter o controle da casa. Não apenas o pastor,
não apenas o diácono, mas qualquer homem crente, precisa ter o controle da casa. O pai precisa manter os filhos sob disciplina. Diz aí o versículo 4, na parte final. Ter os filhos sob disciplina com todo o respeito. O pai precisa entender que, inicialmente e primariamente, a responsabilidade de educar e de criar os filhos é dele. Espera aí. Mas isso vai muito na contramão do que o que nós vemos, o que nós sabemos. Isso é muito contrário, é muito adverso com a experiência que nós percebemos aí fora. Geralmente, quem corre atrás dos filhos, quando saem correndo pelo meio da igreja, ou quando saem correndo pelo pátio e cai, rala o joelho, quem corre para acudir? Quem é que corre na maioria das vezes? A mãe. Ah, mas é porque ela está sempre perto. Por isso ela faz isso. Quando a criança se agita e começa a chorar, quem é que tenta controlar e acalentar? Agora aqui uma pergunta bem particular. Quero saber se a sua experiência foi semelhante à minha. Eu já descobri que a experiência do pastor aqui, Eugênio, foi bem semelhante à minha. Que experiência? Eu apanhei muito mais da minha mãe do que do meu pai. Eu conto nos dedos, talvez 1 ou 2 vezes, que meu pai teve que me pegar e me disciplinar. Bater em mim. Ah, mas não se bate em filhos. Quando precisa, tem que bater mesmo. É claro que não é para bater para matar, mas para disciplinar. Não tem que matar. Se matar, você vai preso. Mas tem que disciplinar. Então, o meu pai poucas vezes fez isso. Em parte é porque ele, muito autoritário, né? E moralista, que de fato era, agora quando ficou mais velho, ficou mais ou menos assim, os netos estão bagunçando um pouco o negócio. Mas ainda com os filhos ainda era uma autoridade intocável. E ele só olhava, eu já me aquietava. Então precisou bater poucas vezes. Mas a minha mãe... A gente costuma brincar, e ela não gosta quando eu digo isso. A gente costuma brincar dizendo que quando ela não tinha o que fazer, vem cá, menino, para eu te bater. Pá. Mas o que foi que eu fiz, mãe? É pelo que você ainda vai fazer. Pega e dá uma lapada no maguinho. Então, o pastor estava me confidenciando, um homem de Deus, que quando criança também foi muito disciplinado, né? Mas é assim mesmo. O que eu estou querendo dizer, e a pergunta que eu ia fazer é: quem aqui apanhou mais da mãe do que do pai? Quem apanhou mais da mãe do que do pai? Eu acho que todo mundo, é geral, né? Agora, por que isso? É porque a mãe tem prazer em disciplinar? Não, não é isso, não. Não, ela não tem prazer em bater, não é isso. Né? Ela não tem prazer nisso, isso não lhe dá prazer. Mas é porque a mãe ela está mais presente e, por outro lado, o pai está mais ausente. E quando o abençoado precisa de disciplina, quem é que está perto para resolver? A mãe. E às vezes o pai perto poderia resolver, o pai diz: pega, mulher, teu menino, dá um jeito nele. Às vezes alguns pais fazem isso. Aí usam da desculpa: olha, pega aí e dê um jeito, porque se eu pegar eu mato. Desculpa, é desculpa. É desculpa, está se omitindo da responsabilidade, está se negando a assumir a responsabilidade. E aí, às vezes, usa esse negócio aí. Né? Olha, porque se eu bater, eu bato de todo jeito, então eu vou matar, então pega aí. Está querendo se livrar do problema, essa é a verdade. Está querendo se livrar do problema. O abençoado está dando trabalho. O abençoado está dando ali, está agitado, está chamando a atenção.
o pai está envergonhado, a mãe muito mais, né? Aí o pai tira o corpo fora e diz: pega aí sua bomba. Está errado. O homem é que deve aplicar a disciplina. E por disciplina não é apenas bater. Não é isso. Eu não estou aqui incentivando os irmãos a baterem nos seus filhos. Não, não é isso. O homem é que ele precisa se aplicar nesse quesito da disciplina dos filhos, porque o homem é a autoridade, a primeira autoridade instituída na vida do filho. A mãe não é por vontade, não é porque quer, não é porque ela gosta, mas a mãe muitas vezes ela só fala aos gritos, ela já se descontrola logo, já começa a gritar, já e aquele negócio todo, e aquela zoada toda, que não resolve nada. E o pai muitas vezes só olha, e o camarada já fica... Autoridade é diferente. Autoridade é diferente. Então nós, homens, precisamos fazer uso dessa autoridade. Investir nessa autoridade, para que nossos filhos sejam disciplinados. Vamos ver aí outros textos. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Provérbios 13 e 24. Nós estamos falando aí sobre família, um investimento que vale a pena. Antes de resolver fazer o investimento, vale a pena, vale muito a pena. Mas antes de fazer esse investimento, antes de começar, você precisa saber de algumas coisas. Você, homem, precisa saber de algumas coisas. Você precisa saber que algumas responsabilidades serão colocadas ou exigidas de você. Você tem a responsabilidade de ensinar, de prover. Você tem a responsabilidade de controlar o seu lar, de controlar os seus filhos. Você tem a responsabilidade de ser o cabeça. Você tem que ser o cabeça. O homem é o cabeça da mulher. Mesmo que a mulher seja o pescoço, né? O meu é um pouco pequeno, mas o que é que mexe a cabeça, né? O que mexe a cabeça é o pescoço, né? Então, mesmo que a mulher seja a base, mas você é o cabeça. A mulher é a base, de fato, auxiliadora. E ela deve ter sabedoria para fazer do homem o cabeça. Para fazer do homem o líder, o chefe da casa. E é preciso muita sabedoria para isso. Mas, antes de entrar nesse investimento, homens, vocês precisam saber das responsabilidades, para depois, quando lá na frente for necessário e for exigido, você já tem ouvido. Um dia, há muito tempo atrás, alguém me alertou sobre isso. Então, pensando aí na questão do controle, Provérbios 13, versículo 24, diz: o que retém a vara aborrece ao seu filho. Mas o que o ama, o que faz? O disciplina. E quando? Cedo. Cedo o disciplina. Eu ouvi a história, quando estávamos no seminário, de um homem de Deus, que alguns aqui conheceram, Marcos Landsbrough. E o pastor Marcos Landsbrough contava certa vez, pregando para a gente, falando sobre essa questão, família, o que deve se saber antes de fazer um investimento. O pastor disse que quando nasceu a primeira filha deles, Sara, pequenininha, um dia lá, recém-nascida, chorava descontroladamente. E aí eles foram averiguar tudo, ver se tudo estava bem, se tinha alguma coisa no ouvido. Geralmente as crianças choram por isso, né? Dor no ouvido. Alguma coisa com a garganta. São cólicas. Barriga cheia. Checado. Não era fome. Cólicas.
Aparentemente não. Alguma dor? Não. O que era? Estava no braço, quando colocava no berço, começava a chorar. Tirava do berço, calava. As crianças aprendem essas jogadinhas aí muito cedo. A ferramenta da criança, chorar. Quando alguma coisa não sai do jeito que ela quer, mete a boca no mundo. E aí o pai vai lá e muda a situação. E ela botou lá de volta. Abre o bocão. Aí o pastor percebeu que era apenas birra. Aí foi lá na coxinha lá de Sara. Pá. Muito choro. Arregalo de olhos. Calou-se. Dormiu a noite sossegado. Às vezes é necessário uma pequena disciplina. Às vezes é necessário uma pequena disciplina. Certa vez, Jonas era pequeno, nós já morávamos em Quixadá, e eu estava com ele no braço e fui fechar o portão da casa, e ele meteu a mão no meu rosto. E aí eu olhei para ele, zangado, porque eu fiquei zangado mesmo, não vou negar. Uma tapa na cara não é coisa boa, mesmo que seja de uma criança. Então isso aí é um negócio... muitas coisas não me tiram a paciência, mas uma tapa na cara com certeza. Eu acho que eu ia ser reprovado naquele quesito lá. Dê a face, depois a outra. Não dá certo. Vamos tentar outra coisa. Então ele deu a tapinha lá e eu de pronto, no reflexo, empurrei outra tapa nas nádegas, né? E aí arregalo de olho, choro. Não teve ranger de dentes, porque eu acho que não tinha ainda, né? Mas nunca mais isso se repetiu. Bem, confesso que foi um pouco no reflexo. Bateu, levou, né? Mas resolveu. Às vezes as crianças fazem determinadas coisas e os pais não fazem nada, pensando, é coisa de criança. É coisa de criança. Quando crescer vai melhorar. Aí piora. Está criando cobra para morder. E o pai é parte fundamental em tudo isso. O pai vê o filho virando tudo, a mãe naquela luta, tentando arrumar a casa, fazer comida e etc. E a criança virando tudo e o camarada lá sentado na frente da televisão, com o controle na mão, trocando de canal. Ou procurando alguma coisa lá no YouTube para ver. E a criança lá virando tudo e a mãe correndo de um lado para o outro, descabelada, querendo ajeitar a casa. E o camarada, o folgado lá, sentado desse jeito aí. Eu disse que ia pegar leve com os homens, não foi? Mas é muita folga mesmo. É não entender que a responsabilidade do controle da casa é sua. Não é da mulher. É sua. Por essa falta, os homens não tomam o controle, não assumem o controle. Algumas mulheres, elas tomam a frente e resolvem coisas que os homens deveriam resolver. Inclusive na criação de filhos. Mas não está certo. Se a criança precisar ser disciplinada, seja com uma palavra dentro, olhando dentro do olho, sem grito, sem histeria, olhando dentro do olho e dizendo, fique quieto. E se não ficar e necessário for, leva lá fora, disciplina, traz de volta, fique quieto. E um dia vai aprender. Pode ser que demore, em alguns casos demora, mas um dia vai aprender. E o homem é que tem que fazer isso. Não tem que jogar a batata quente para a mulher. Ela vai assumir, ela vai fazer isso e muitas vezes vai fazer porque não tem outro jeito mesmo e outras vezes vai fazer com alegria. Mas o homem precisa participar. A família é um investimento que vale a pena, vale muito a pena. Mas você, homem, se não estiver pronto para tomar parte ativa da família e na família, controlando-a, não entre, não comece esse investimento. Não vai dar certo. Outros textos aqui em Provérbios, vamos apenas ler, ainda nessa ideia de criação de filhos e educação. Controle.
Provérbios 19, 18. Provérbios 19, 18 diz: castiga ao teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas. É o que a Bíblia diz, viu? Não sou eu, não fui eu que disse. Eu apenas repito o que a Bíblia está dizendo. Não te excedas a ponto de matá-lo, porque você vai preso, né? Não te excedas ao ponto de matá-lo, mas castigue enquanto há esperança. Chega um momento em que o pai olha para trás e para o trabalho que o filho dá, e aí o pai diz: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Ou o que foi que eu não fiz? Acho que quase, não sei quantos por cento, mas uma grande porcentagem dos pais, diante das dificuldades enfrentadas com os filhos, fazem essa pergunta, se culpam. E às vezes é o caso de ter culpa mesmo. Porque deixou tudo para a mãe, deixou tudo nas costas dela, não tomou parte. E ainda tem outro erro, dando uma pincelada aí nas mulheres também, né? Ainda tem outro erro, às vezes as mães encobrem os erros dos filhos. Não é? Eu conheço casos de pessoas que as mães, a filha sai para a casa de um amiguinho, o pai vai dormir, dormia cedo, e a filha saiu para a casa de uma amiguinha. Deu meia-noite, deu 1 hora, cadê a filha? Sumida. Na casa da amiguinha. Isso da igreja. E aí, quem foi atrás? Quem foi atrás? A mãe. E no outro dia, cedo, passou o relatório para o pai. Olha, fulano de tal, não chegava, eu fui atrás, busquei, estava lá tá na casa de fulano, uma festa lá e etc, etc. Está aqui o relatório. É desse jeito que as mães fazem? Na boa parte das vezes, não. Vai atrás, tenta resolver, não fala nada. O pai não sabe de nada. Depois problemas maiores acontecem, estouram. E o pai não sabia dos pequenos problemas, porque esse é um pequeno problema, comparado a outros que podem acontecer. Então a mãe encobre os pequenos problemas, e aí vai encobrindo um pequeno, um pouco maior, e outro maior, e outro maior, e um grande problema estoura. E o pai, mas como foi que isso aconteceu? Desde que, na verdade, há muito tempo é que muitos problemas já vinham acontecendo e a mãe estava encobrindo. E aí, às vezes, a ideia é porque ele não sabe tratar, é bruto, é um cavalo. Pois, doma esse cavalo aí, ajeita esse cavalo, né? Se preciso for, bota uma brilha, sabe aqueles negócios que põe na boca do cavalo, brilha, professora, bota um negócio aí nesse cavalo, bota um par de espora, amarre-o num toco, faça alguma coisa, mas compartilhe com ele os problemas, porque lá na frente você vai precisar de ajuda e ele é quem vai ter que lhe ajudar. Às vezes não se trata disso, do homem, apesar de que existe, às vezes tem homens que são despreparados para tratar problemas. Não receberam instrução, não receberam estrutura. São despreparados, mas você, mulher, tem que ajudá-lo nesse quesito. E aí o que foi que aconteceu lá na frente? Essa mesma menina que saiu um dia para chegar às 10 horas da noite, não chegava, chegou no outro dia de manhã, a mãe foi atrás até encontrar e não contou nada para o pai. Certo dia ela saiu de casa, sumiu, arrumou um namorado do nada, foi embora com o cara, foi morar numa cidade aí não sei por onde, e aí um certo dia, chega o telefone. Pai, venha me buscar. Apanhando, peia. O namorado lá para seduzir, muita conversa bonita, leva quando chega lá, aí não reza na cartilha, né? Aí começam os maus tratos. E a pessoa também não é muito fácil. E aí violência vai, violência vem, peia vai, peia vem. E aí a parte mais fraca não vai aguentar. E quem é a parte mais fraca? A mulher. Aí o telefonema, pai, venha me buscar.
Aí agora o pai serve para resolver, né? Mas lá atrás, quando ela sumiu e não aparecia naquela noite, e que precisava o pai ser informado para se precaver, e se prevenir, para que isso não voltasse a acontecer, e acompanhasse a filha de perto, talvez isso não tivesse acontecido. Alguns problemas acontecem lá no futuro, porque quando começou em pequenos problemas no passado, as mães não comunicaram aos pais, não souberam como administrar, e aí o problema foi lá e estourou. Tudo isso era para as mulheres, fecha aspas. Vamos voltar para os homens. Então, outro texto aí, para nós terminarmos essa parte, capítulo 22, versículo 15. Homens, estamos falando aí da sua responsabilidade. A sua responsabilidade é controlar. Se você resolver fazer um investimento e ter filhos no futuro, você precisa entender isso. Você tem a responsabilidade de controlar. Você tem a responsabilidade de ensinar, de prover e de controlar a sua família. E aí, em particular, os seus filhos. E veja o que diz aí o versículo. Provérbios 22, versículo 15. A estultícia, ou estupícia, como nós poderíamos também dizer, a estupidez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Crianças fazem coisas às vezes estúpidas, né? Coisas tolices. Crianças fazem tolices. Mas o que é que vai afastar a tolice do coração da criança? Segundo aí o texto, segundo aí o versículo, é a vara da disciplina. E vara aí é vara mesmo, viu? Não é outra coisa não. Mas a ideia que nós podemos tirar desse versículo não é apenas de pegar o menino com uma vara e fustigá-lo ou bater. Mas é tomar medidas disciplinares para afastar do coração da criança aquela sua inclinação, aquilo para que ele se inclina, que é a tolice. Crianças fazem tolices. E aí, nós como homens, nós como pais, precisamos estar prontos para quando nossas crianças fizerem tolices, nós afastarmos a tolice do coração delas. Não é nada fácil, mas é necessário. Vamos então agora ao último ponto da mensagem para os homens. Você ainda lembra quais as responsabilidades? Ainda dá para lembrar? Ensinar, prover, controlar e amar. Amar é fácil. Amar é fácil demais. Quem não ama uma criança? Bem, a minha mãe me ama muito. Mas ela disse que quando eu era pequeno, eu era tão chorão, que um dia ela quis me jogar pela janela. Então, até mesmo aqueles a quem nós amamos, às vezes por motivos adversos, a gente pensa em fazer coisas para dar cabo deles, né? E a mãe, noite sem dormir, noite afora sem dormir. E aí, certamente, o meu pai não ajudava muito nesse quesito, porque poderia trocar de turno, né? Agora sou eu fico com ele aqui, esse abençoado chorão, você vai dormir. Ei, agora é sua vez, vem cá. Agora. Troca de turno, né? Certamente meu pai não fazia isso. Certamente ele não fazia isso. E aí tudo caía sobre as costas dela. E apesar de ser ainda eu o primeiro, mas
chorão demais e impaciente demais e sem saber qual é exatamente o motivo. Minha mãe foi quem padeceu. Não tenho dúvida de que ela me ama muito. Não tenho dúvida de que ela me ama muito. Mas naquele momento não foi fácil exercer esse amor. Então, amar é fácil. Amar é muito fácil. Mas às vezes, pode se tornar difícil. O homem precisa entender que ele tem que amar. E aí sobre amar a esposa é como Cristo amou a igreja. Isso aí já é bastante coisa, né? Cristo amou a igreja e como foi que ele demonstrou o amor pela igreja? Como foi que Cristo demonstrou o seu amor por nós? Dando a própria vida, né? Já é muita coisa. E como é que Cristo continua demonstrando o seu amor por nós? Sendo paciente, sendo misericordioso, sendo atencioso, nos tratando. E aí a responsabilidade do homem para amar a esposa como Cristo amou a igreja é muito grande, mas é sua responsabilidade. Em Marcos capítulo 5, versículo 23, nós encontramos aí um exemplo de amor. Você deve amar a semelhança deste homem. Marcos capítulo 5, versículo 23. Versículo 21 e seguintes. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele a grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. O homem viu Jesus, então lançou-se aos pés de Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus. Por quê? Porque amava. Amava quem? Aí o versículo vai dizer aí. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Nós sabemos o desfecho da história, né? Mas o que eu quero ressaltar aí é o fato da demonstração deste homem, a demonstração do amor deste homem para com sua filha. A filha dele estava mal, muito mal, estava morta na sua concepção. E ele então teve a oportunidade de ver a sua filha bem, porque a amava. Ele não cruzou os braços, mas fez tudo que estava ao seu alcance. E o que estava ao seu alcance naquele momento era correr ao encontro de Jesus, se jogar aos pés de Jesus, em demonstração de amor por sua filha, suplicar por ela, e Jesus o atendeu. Então, um pai que ama o seu filho faz tudo pela saúde de seus filhos. Faz de tudo. Viaja grandes distâncias, vende tudo o que tem, mesmo que seja pouco, ou que seja muito, vende, se desfaz de tudo, é a saúde do meu filho, então vou fazer tudo o que for preciso. Não apenas a saúde do filho, mas também da esposa. É a saúde da minha esposa, vou fazer de tudo o que for preciso. Isto é amor. Lucas capítulo 15, versículo 20. A família é um investimento que vale a pena, mas para começar esse investimento você precisa saber de algumas coisas. Homem, você precisa saber que será exigido de você algumas coisas, você terá responsabilidades. E estamos aí falando sobre a responsabilidade de amar. Amar sua esposa como Cristo amou a igreja, amar seus filhos ao ponto, ou à semelhança de Jairo, que fez de tudo pela saúde de sua filha. E também Lucas capítulo 15, versículo 20. Amar a semelhança do pai, na história do filho pródigo. Levantando-se foi para seu pai, o filho pródigo. Todos conhecem a história. Esse jovem pediu ao seu pai alguma coisa que lhe pertencesse, que lhe fosse de direito. Ele recebeu, foi embora, gastou tudo, depois voltou, sem nada e humilhado. Levantou-se e foi para junto de seu pai.
Disse, olha aqui, eu estou passando necessidades, meu pai, ele abençoa e ajuda os seus funcionários, vou pedir que ele me trate como um de seus funcionários. Resolveu ir para onde estava o pai e clamar por sua misericórdia nesse aspecto, e foi. Versículo 20 diz, vinha ele ainda longe, ou seja, o filho pródigo vinha ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, o pai compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amor. Será que o pai ficou desapontado quando o filho disse, pai, eu vou embora? Mas por que vai embora? Está lhe faltando alguma coisa? Eu não tenho lhe tratado bem, não tenho lhe dado tudo que você precisa? Você está sendo maltratado, por que vai embora? Quando um filho chega ao pai e chega dizendo que vai embora, o pai pensa isso. É alguma coisa que eu tenho feito de errado? Está lhe faltando alguma coisa? E ainda mais, quando ele chega e diz, me dê aí a parte de tudo que... Me dê a minha parte em tudo que eu tenho direito. Opa, peraí, eu nem morri, ele já está querendo herança? É uma outra afronta. Mas o pai vai, cede, dá, ele vai embora. Porque o amava. Ah, ele deixou ir porque amava? Não tinha como prender. Amarrar talvez não fosse resolver. Quando as amarras se quebrassem, ele ia fugir. Então, deixou que a água passasse por debaixo da ponte. Mas, nos dá uma lição com tudo isso. Ele nos mostra, esse pai nos mostra que quando o pai ama seu filho, mesmo não concordando, ele não concorda com os seus erros, com os erros dos seus filhos, não concorda, não assina embaixo, mas quando ele se arrepende, ele se alegra, e se alegra muito. Então, às vezes a gente tem uma ideia turva, uma ideia errada, na verdade, uma ideia complicada e errada sobre o que é amor. Muitas vezes a gente acha que amor é passar a mão na cabeça. Meu pai me ama porque eu não tenho habilitação, ele me dá a moto e o carro e eu vou andar por aí, correr com meus amigos. Isso é demonstração de amor. Eu mesmo, na minha imaturidade, pensava que meu pai não me amava quando via meus amigos andando por lá, e nos veículos dos pais, e eu queria andar no veículo do meu pai, a motinha que ele tinha, ele não dava, e aí eu pensava, meu pai não me ama. Mas quando chegou a maturidade, deixei as coisas de menino, passei a entender que ele não deixava eu ir porque ele me amava, porque ele sabia que eu era afoito, gostava de velocidade, corria de pé, corria de bicicleta, corria de todo jeito. Hoje eu não corro mais, mas naquela época corria bastante. E ele sabia que se entregasse a moto eu ia correr. E correndo, o que que acontece? Uma hora bate alguma coisa, mata alguém ou morre. Ele estava prezando pela minha vida. Ele estava demonstrando amor. As pessoas têm uma ideia errada do que é amor. Amor não é dar o que a pessoa quer, é dar o que ela precisa. Amor não é passar a mão na cabeça da pessoa quando está errada. É dizer que está errada. E dizer, se você se arrepender e quiser se corrigir, eu estou aqui para lhe ajudar. Isso é amor. Então, homens, quando vocês aí estiverem prontos para o investimento, vocês precisam entender que vocês precisam lembrar que deverão amar. E esse amor é um amor que, de certo grau, não tem condição. O seu amor por seu filho não vai mudar. Mas quando ele estiver errado, você precisará corrigir. Bem como na relação homem e mulher também, né? Quando um estiver errado, o outro precisará alertar. E assim demonstrando o amor. A família é um investimento que vale a pena. Já são 9 horas. Não me disseram até que horas eu podia ir, mas acho que agora já é o limite. 9 horas e a gente precisa encerrar. Lá na igreja não tem relógio na frente. Eu vou providenciar um relógio. Na nossa igreja lá não tem.
Então, na verdade, entrou um indivíduo lá e roubou e nunca mais nós compramos. Então, vamos providenciar. É bom que o pregador saiba a hora. Mesmo que ele não respeite o tempo, né? Mas ele saiba que a hora está passando. 9 horas é o limite, né? Amanhã é dia de branco, ou seja, é dia de trabalho. A gente precisa trabalhar. Eu preciso levar meus filhos na escola e depois voltar para estudar ou fazer alguma outra coisa que precise. Então é um dia de atividades. Mas antes disso, vamos resumir, né? O que foi dito até aqui. Irmãos, eu espero que você tenha compreendido que, como o tema nos propõe, a família é um investimento que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena porque na família nós percebemos o quanto Deus nos abençoa. Abençoa com filhos, abençoa com apoio, abençoa com tudo. Com tudo que um ser humano precisa. Tudo que um ser humano precisa, ele encontra na família. Tudo que um ser humano precisa, ele encontra na família. Tudo que nós precisamos, nós encontramos na família. A família é um investimento que vale a pena, vale muito a pena. Mas, para fazermos esse investimento, é preciso pensar. Não se investe de qualquer jeito. Não se meta a cabeça e a cara de qualquer jeito. Tem que se pensar. Tem que se programar, se planejar. E aí, falando aos homens, em particular, nós falamos de algumas coisas que os homens precisam saber, que precisam entender, que será cobrado deles, antes de resolver entrar no investimento. Ensinar será exigido de você. Ensinar a seus filhos, ensinar a sua esposa. Mas eu não tenho tanta instrução, pastor. Alguns podem pensar ou até estarem pensando, eu não sei nem ler, mas procure de algum modo ensinar. Mesmo que você não saiba ler, mesmo que você não leia a Bíblia e tenha dificuldades em entendê-la, mas observe, esteja atento. Deus lhe deu discernimento para saber o que é certo e saber o que é errado. Use a inteligência que Deus lhe deu para discernir entre o certo e o errado. Ensine. Não abdique desse direito e desse dever. Você tem a responsabilidade de ser o provedor. Não significa, como eu disse anteriormente, que as mulheres não possam ajudar quando necessário. Mas você é o provedor. Você tem que ser o provedor. Você tem a responsabilidade de controlar a sua casa. As coisas que acontecem na sua casa, você precisa saber, você precisa estar no controle. Se a mulher ocultar alguma coisa, é pecado dela, é responsabilidade dela, Deus vai cobrar dela. Mas você tem que procurar estar inteirado para controlar a sua casa e para controlar os seus filhos, quando necessário for. Não deixe-os aí, apenas na responsabilidade da mãe, porque ela já tem muita coisa para fazer. Inclusive cuidar de você, que já dá muito trabalho. Né? Por fim, você precisa saber que para entrar nesse investimento, você terá que amar. Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Amar os seus filhos ao ponto de fazer qualquer coisa por eles. E amar ao ponto de dizer quando eles estiverem errados. E de se alegrarem. De se alegrar quando eles se arrependerem. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém? Obrigado pela paciência. Voltar a palavra a quem de direito. Nós queremos agradecer ao pastor Josinaldo por estar conosco nesses 2 dias. Queremos agradecer também as irmãs dos eventos, que fizeram toda a ornamentação aqui. E também estiveram hoje, durante toda a tarde, preparando um lanche ali para nós. Então, após o término aqui, os irmãos podem direcionar aqui na cantina. Dê prioridade para os visitantes. Então, pode direcionar aqui na cantina. E então tem um lanche ali para nós. Nós queremos orar e após... Vamos orar nesse instante.
Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe com tua graça e bondade, a fim de que nós, despertados pela tua palavra, possamos ser investidores na nossa família. Nós oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Após uma oração silenciosa, o pós-lúdio, está encerrado esse culto. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus vos abençoe.